Então, muito bem-vinda, Lil, tudo bem? Tudo bem. Legal. Oi, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Olá, tudo bem? Que tal, Sinara? Que tal, Dri? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo ótimo. Olha só, eu vou começar aqui, Lil, com essa que a gente Fica estava melhor falando. se você colocar o celular deitado, que aí você ocupa toda a tela. Ah, o dela não tem o automático. Tem que estar ativado. Não tem o automático, tem um negócio para ativar, e tudo bem. Ah, aí, deu. foi. Perfeito, agora sim. Ótimo. Pronto. Muito melhor. Lil, a gente estava falando dessa fake news aqui, de ontem, de um jornalista da Jovem Pan, que disse que essa bandeira aqui que vocês estão vendo na imagem, que aparece numa imagem do dia 8 de janeiro, de um golpista segurando uma bandeira. O jornalista é o bolsonarista Jorge Serrão, que, como a Sinara lembrou, se auto-intitula jornalista raiz, e ele disse que era uma bandeira do MST, para tentar aí reforçar essa narrativa deles de que o 8 de janeiro, de que tinha infiltrados governistas, né, no 8 de janeiro. Eu queria que você comentasse como que vocês veem esse monte de fake news em torno do MST, que vocês estão, como que a gente pode, né, como vocês estão combatendo isso, essa onda de mentiras sobre o movimento, Lil? Muito bem, então. Sinara, Adri, todos e todas todos que nos ouvem. Na verdade, o MST sofre desses problemas de fake news há muito tempo. E, no último período, não só o MST, mas todas as organizações, todos os democratas, as pessoas que defendem a democracia, têm sido constantemente vítima dessa estratégia medonha que são as fake news. Embora o MST tenha reagido aí nas mídias de forma meio irônica, que era o MST Tchê, eu preciso dizer que foi lá que nós tivemos o início da nossa luta e tem muitos gaúchos sem terra que levantam essas duas bandeiras. Mas nós precisamos dizer que o MST defende a democracia desde o seu nascedouro. E a nossa principal luta, que é a ocupação da terra, é uma luta que para muitos parece revolucionária, na verdade é uma luta para se fazer cumprir a Constituição, no artigo 184, que diz que a terra que não cumpre a função social precisa ser destinada para a reforma agrária. Então, o MST é um defensor da democracia desde sempre. E todo esse tempo da nossa vida, de quase 40 anos enquanto sujeito coletivo, é nessa trincheira de defender nossos direitos, de defender nossa democracia, de lutar contra os golpes, porque, inclusive, é ali no final da ditadura militar que surge o nosso movimento, é a insurgência do povo do campo exatamente contra aqueles e aquelas que querem nos privar de viver em um sistema com liberdade. Então, não poderia jamais ser uma bandeira do MST naquele espaço. Mas, além da ignorância, e eu não quero achar que esse sujeito é o ignorante, ele é um criminoso, porque fake news é crime. Ele é um criminoso e ele não é inconsequente, como alguns estão dizendo. Ele precisa, sim, responder, porque tem consequência as mentiras que eles dizem. Mas quero acreditar que a nossa sociedade, que a maioria do povo brasileiro, que nos viu desde 2016 lutando contra o golpe, que nos viu nesse tempo todo lutando pela libertação do presidente Lula, que nos viu na pandemia, estando nos diversos espaços, na solidariedade, na produção de alimentos saudáveis, se defendendo contra a Força Nacional que foi usada contra nós, nos defendendo das diversas mentiras, eu quero crer que a maioria do nosso povo sabe que a luta e a decisão de lutar do MST é em defesa de uma terra livre para produzir comida saudável, para produzir conhecimento, para produzir sujeitos autônomos, sujeitos de direito. Essa é a nossa missão.
E ainda tem isso, né? Muita gente que não conhece a história, né, do MST, ainda não vê esse lado, né, de lutar por uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, né? Pessoas estão comendo veneno, vendo aí o último governo foi o que mais liberou venenos, né, na mesa do brasileiro, e continua aí com essa, né, acreditando em fake news, né, Lio? Exatamente. O Brasil tem liderado aí, junto aos Estados Unidos, o ranking do maior utilizador de agrotóxico mundial. No mercado brasileiro, são mais de 3.700 agrotóxicos comerciados. Isso gera um impacto na nossa agricultura que é medonho, mas gera também na saúde pública do nosso país, porque são centenas de milhares de homens, mulheres e até crianças intoxicadas todos os anos. São mais de 20 mil pessoas que se intoxicam todos os anos. E fora o impacto que é de médio e de longo prazo das diversas doenças que a gente sabe que uma alimentação não saudável causa na vida das pessoas. Então, o agronegócio não é responsável pela criação de emprego. O agronegócio não é responsável pela produção de alimentos. O agronegócio é, sim, responsável por fake news, porque eles estão bancando uma campanha de mentiras contra o MST, de mentiras pagas para serem divulgadas contra o MST, e nós sabemos que essas mentiras e que esse abrir mão de dinheiro deles para pagar uma campanha caríssima contra o nosso movimento não é por nenhum erro que nós fazemos. É pela denúncia que nós fazemos sobre os crimes ambientais que o agronegócio tem cometido. É pela denúncia que nós estamos fazendo, inclusive, de fazer a afirmativa que o agronegócio é financiador do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Porque a gente viu diversas empresas do agronegócio ligadas, essas sim, ligadas ao golpe, ao transporte dos golpistas, a toda a infraestrutura bancada pelo agronegócio no 8 de janeiro, para entrarem no Congresso Nacional. Então, essa narrativa, e que tudo tem a ver, nós queremos, inclusive, apresentar. O problema do agronegócio conosco é por todas essas denúncias, mas é principalmente porque o nosso projeto de desenvolvimento para o campo é um projeto que pensa a pessoa humana como fundamental. É um projeto que pensa que a vida deve ser perene, e só pode ser perene se a gente cuidar da natureza, se a gente plantar árvores e se a gente deixar de derrubá-las, se a gente adotar um hábito diferenciado com a natureza, uma vivência diferente, onde a gente produz alimentos saudáveis, onde a gente preserve as nossas fontes de água, onde nós preservemos as nossas matas, os nossos diversos biomas, onde cuidemos da vida diversa que existe no nosso planeta. Então, o nosso projeto de desenvolvimento pensa em tecnologias, mas pensa em uma vida que seja capaz de se adaptar com as diversas vidas, não simplesmente uma produção irresponsável somente para gerar lucro para uma parcela minúscula de ruralista e de uma elite agrária que tem no Brasil e que, historicamente, a gente sabe, é escravocrata. Lio, tem uma leitora nossa fazendo essa pergunta que eu também queria te fazer sobre as críticas do Padilha, né, às ocupações, né, e parece que o MST com isso está querendo, com essas críticas, depois dessas críticas, está cogitando não participar, não aceitar participar do Conselhão. Queria que você comentasse isso. Então, nós entendemos que a posição do ministro é a posição dele e nós queremos reafirmar, independente da posição do Padilha, que a nossa luta é pela reforma agrária, a nossa jornada de luta, diferente do que alguns fizeram, relativizando ela,
é uma jornada de luta para lembrar os nossos mortos, que são 27 anos sem justiça, foram 21 sem terra assassinados na curva do S. E para nós, essa é uma afirmação, nós não esqueceremos. E nós só faremos silêncio quando a justiça for feita, e quando for feita justiça por inteiro. E justiça para nós é fazer reforma agrária, é fazer a realização do sonho daqueles e daquelas que estavam no dia 17 de abril na curva do S fazendo aquela marcha. Então, enquanto não acontecer isso, nós seguiremos em todos os abril, fazendo a luta pela terra, pela reforma agrária, porque nós achamos que esse é o jeito mais produtivo de se fazer justiça. E, então, o Padilha falar isso, nós queremos dizer, relembrar que todas as conquistas que nós temos hoje, inclusive o instrumento da classe trabalhadora, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, se originou de um processo de ocupação, de paralisação do setor produtivo. Só que, para nós, no campo, não dá para fazer greve, porque nós estamos desempregados, nós somos assalariados temporários, nós somos boias-frias, nós somos aqueles que fazem parte dos 33 milhões de famintos. Então, não dá para fazer greve. O nosso jeito de fazer a paralisação do sistema produtivo é ocupando terras improdutivas. Lembrando novamente que a Constituição Federal diz que a terra que não cumpre a função social deve ser da reforma agrária. E nós fazemos as ocupações porque nós não conhecemos nenhum assentamento. Veja só para vocês verem, Dri e Sinar. Eu não conheço nenhum assentamento que foi feito em uma terra improdutiva sem que houvesse pressão dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a ocupação é um instrumento de pressão, de pautar a reforma agrária como uma política necessária e não uma política compensatória. Os trabalhadores rurais sem terra fazem parte daqueles e daquelas que fazem parte do setor produtivo do nosso país. É para produzir alimentos saudáveis que nós fazemos a ocupação de terra. É para produzir sujeitos de direitos, é para produzir escola, é para produzir conhecimento, é para produzir agroecologia. Por isso que nós fazemos a ocupação da terra. Então, essa é a nossa luta. Sobre a nossa participação no Conselhão, o MST é uma organização de direção coletiva. Então, nós ainda estamos no processo de avaliar a nossa participação no Conselho. Nós ainda não tomamos nenhuma decisão. Faremos isso, levaremos em conta a totalidade da nossa luta, não somente a declaração do ministro Padilha. E aí, como ele falou, eu também tenho que falar. E conhecendo o histórico desse ministro, eu quero discordar frontalmente e fraternamente. Não existe reforma agrária sem luta. Pode sim estar no plano de governo a reforma agrária. E nós esperamos até o abril. E nós sabemos que nesse contexto de um Congresso majoritariamente de direita, contra as reformas, especialmente contra a reforma agrária, se não houver luta, não haverá possibilidade de conquistas. E nós fizemos luta durante toda a nossa vida. Inclusive, eu queria ressaltar que durante o governo Bolsonaro, o MST fez 159 ocupações de terra. Foram 159 ocupações de terra pensando que nós tivemos uma pandemia no meio desse governo. E o MST tomou uma decisão de produzir para alimentar aqueles e aquelas que estavam numa situação de maior vulnerabilidade. Então, nunca houve silêncio da nossa parte sobre fazer a luta em defesa da reforma agrária. E não haverá. Não haverá. Nós sabemos que nosso governo é um governo de conciliação de classe. Então, nós sempre pautaremos a nossa luta em defesa da reforma agrária. É isso aí. Muito bom, Liu. Carlos Pelber manda excelente, Liu. Rosemary Sartori, muito boa, Liu, admirável, guerreira, com certeza.
Liu, queria agradecer, muito Você é de obrigada. Salvador mesmo, Liu? Eu sou do sul da Bahia, estou aqui em Salvador passando uma chuva. Qual cidade? Eu também sou do sul da Bahia. Eu sou do Prado. Ah, olha, a cidade que meu pai nasceu. Pronto, foi lá que foram os conflitos do último período, no extremo sul, das ocupações de terra. Sim. E lá é nesse ambiente de muitas lutas dos trabalhadores, do nosso povo preto, que eu fui constituída. É isso aí. Lá na região sul da Bahia, gente, é uma região de muito conflito, de terras por madeira, né? Com os indígenas, povos indígenas Pataxó sofrem muito lá com os fazendeiros, né? Tem muita luta mesmo, a Liu tem toda razão. E como que está essas áreas ocupadas? Qual que é a situação agora da Liu? As áreas ocupadas foram diversas, tem diversas situações. Tem áreas que já foram reintegradas na posse, a polícia já despejou e as famílias já voltaram. Tem áreas que estamos num processo de mediação do conflito. Né? Existe aqui na Bahia uma mesa de negociação, de mediação dos conflitos. Tem em alguns estados. E aí está nesse processo. Mas, na maioria, estamos num processo de resistência. Eu vou pedir licença para falar que na Bahia a gente tem visto uma crescente organização das milícias rurais. São fazendeiros, ditos fazendeiros, milicianos, que têm se juntado, se reunido, jogando luz aí na imprensa para fazer o trabalho de milícia contra os trabalhadores sem terra, para fazer despejos, para entrar nos acampamentos, para forjar ações, como eles fizeram no Sul, nossos companheiros vindo de uma outra atividade, e eles forjaram, impedindo o nosso direito de ir e vir. Então, essa milícia que tem se criado aqui, principalmente na região da Chapada Diamantina e do Extremo Sul, nós temos olhado para ela com muita preocupação. Porque essa política do ódio que foi generalizada no último período, ela chegou nos diversos setores da sociedade. E nesse setor que já é adepto do escravismo, que é esse setor ruralista do Brasil, escravocrata, essa onda do ódio, ela chegou com muito mais violência, com muito mais força. Então, essa onda de ódio já resultou esse ano em 2 jovens indígenas assassinados no município de Itamaraju. Essa onda de ódio resultou, no ano passado, na entrada dentro de um acampamento nosso, com um disparo de mais de 500 tiros contra os nossos companheiros e companheiras, queimando 12 carros e 2 ônibus. Essa onda de ódio resultou no que nós vimos em Jacobina, com os fazendeiros retirando a tiro as famílias que estavam construindo o acampamento. Então, nossas ocupações estão em estado permanente de vigília, de alerta, porque nós sabemos que defender a reforma agrária nunca foi fácil, mas está sendo mesmo agora uma vigília permanente, porque nós temos que cuidar da produção e cuidar da segurança dos companheiros e das companheiras. E isso só nos dá mais determinação para continuar lutando pela reforma agrária e para continuar denunciando o fascismo que está instaurado também dentro dessa elite ruralista, para continuar fazendo a denúncia dessa extrema-direita que fica o tempo inteiro querendo sair do foco dos trabalhos de escravos, dos diversos trabalhadores resgatados em sistema análogo da escravidão, porque isso era o assunto que nós tínhamos que estar debatendo, mas eles querem debater um abril amarelo. Cada um pode pintar o abril das cores que quiser. O nosso abril é vermelho e não fomos nós que escolhemos a cor de pintá-lo. Quem escolheu foi a Polícia Militar no estado do Pará, quando assassinou a sangue frio 21 sem terra e fez aquele asfalto ficar literalmente vermelho com o nosso sangue. Então, o nosso abril continuará sendo vermelho, porque ninguém vai recolher e devolver no lugar o sangue daqueles companheiros e companheiras.
Então, até que isso aconteça, nosso abril vai ser vermelho de luta, de indignação, vai ser vermelho de enfrentar o projeto do agro, plantar árvores, doar alimentação saudável, porque para nós não há jeito maior de fazer justiça do que fazendo justiça social. Muito bem. Muito obrigada, Lil. Seguimos prazer aí. Conhecê-la. Prazer, comunidade aqui também, parabenizando pela luta, estou dando apoio a você e ao MST. Obrigada, até a próxima, tchau. Obrigada, gente. Tchau para vocês. Estou sempre com vocês, hein? Sempre com vocês. Tchau, Lil, obrigada. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.